Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina pré-história e antiguidade, né? Vamos fazer o desfecho aí dessa primeira parte nossa. Vamos lá, como os bichos evoluem. Vamos lá. Em toda nova geração de qualquer espécie de animal ou planta, aparece certo número de indivíduos que, numa característica, né, qualquer, comprimento do pelo, do chifre, do rabo, ou dos olhos, do pelo ou da pele, é diferente de sua espécie. Esses indivíduos que apresentam uma característica qualquer diferente do normal de sua espécie são chamados mutantes. A diferença que apresentam é uma mutação. Sobre as mutações é preciso saber duas coisas. As mutações, depois que apareceram no indivíduo, passam dos pais para os filhos. Por exemplo, os filhos das moscas sem asas não têm asas. As mutações aparecem completamente ao acaso. Que é a segunda, né? Não tem nada que ver com o ambiente. Isto é, num ambiente quente podem aparecer mutantes de pelo comprido e no ambiente frio mutantes de pelo, sem pelo. Justamente porque se dão ao acaso, sem levar em consideração o ambiente, as mutações são em geral maléficas a seus portadores. Uma espécie de coelho que vive na neve oculta-se melhor se for branca. Mas as mutações fazem aparecer indivíduos pretos, cinzentos ou malhados. Os coelhos que vivem no campo ocultam-se melhor se forem cinzentos ou malhados. Mas as mutações fazem aparecer entre eles indivíduos brancos. Todos estes excepcionais estão destinados a serem caçados. A maioria morre antes de reproduzir-se, sem deixar descendente com sua mutação. Agora vamos para a seleção natural. Há uma praia sobre a qual passa um vento forte que vem da terra e vai para o oceano. Todo inseto que estiver voando nesse lugar é levado para o mar e não pode mais voltar. A praia é pedregosa. Debaixo das pedras mora uma curiosa população de moscas sem asa, que leva sua vidinha bem protegida do vento. Mas toda vez que sobe as pedras, nasce uma nova geração de moscas. Aparecem alguns indivíduos com asas. Estes mal levantam seu primeiro voo ou morrer no mar. Só os indivíduos sem asas sobrevivem e se reproduzem. Nos campos dos arredores desta praia vive a mesma espécie de mosca. Só que aqui ela possui asas normalmente, como todas as moscas do mundo. Entretanto, em toda geração de moscas que nasce nos prados, sempre aparece um certo número de moscas sem asas, como as da praia. Só que nos prados, ao contrário da costa, são as moscas sem asa que morrem porque são caçadas pelos pássaros e não podem fugir voando. Mas os passarinhos não podem caçar as que vivem sob as pedras da praia. Os bichos sem asas, como vimos, são mutantes da espécie com asas. Mas a mesma mutação que é mortal no ambiente é útil em outro. O ambiente mata os bichos sem asas. Outro mata aqueles que possuem asas. Portanto, a mesma mutação pode ser vantajosa em um lugar e desvantajosa em outro. O que vai determinar se uma mutação é vantajosa ou não é o ambiente. O ambiente seleciona indivíduos, matando os mesmos aptos a sobreviver e permitindo aos mais aptos viver e reproduzir-se, passando suas características aos descendentes. Aos poucos, sob as pedras da praia, está aparecendo uma nova espécie de mosca sem asas. Haverá um momento em que todos os indivíduos portadores da característica com asas terão morrido no mar e não nascerão mais moscas aladas, mas uma mutação só não basta para criar uma espécie. O que é uma espécie? Consideramos animais da mesma espécie aqueles que se podem cruzar entre si, produzindo descendentes férteis. O chimpanzé e o gorila, por exemplo, são duas espécies diferentes, o que, se cruzados entre si, não produzem filhos. O cavalo e o vaso
também são espécies diferentes, porque se cruzados, apesar de produzirem um descendente, que é a mula, este descendente não é fértil. As mulas não se reproduzem. O mesmo se passa com o leão e o tigre. Portanto, uma nova espécie se separa da velha apenas quando entre as duas se acumulam mutações suficientes para impedir que os dois grupos se cruzem. No caso das moscas com asas e sem asas, isso ainda não se deu. Os dois grupos podem se misturar livremente. Estamos assistindo, nesse caso, o começo do processo de formação de uma espécie nova. Esse processo ficará completo quando mais algumas mutações tiverem parecido e os dois grupos de bichos forem tão diferentes que não possam mais se cruzar. Então, uma nova espécie terá surgido por seleção natural de mutações. Foi assim que apareceram as espécies de coelhos brancos da neve e de coelhos cinzentos nas campinas. Foi assim que apareceram as nadadeiras nas patas dos pinguins, as asas dos morcegos, a tromba dos elefantes e etc. Vamos resumir o que vimos até agora, certo? As espécies evoluem porque são obrigadas a adaptar-se a novos ambientes ou ambientes que se transformam. Elas evoluem através de mutações que são selecionadas pelos ambientes num processo que chamamos de seleção natural dos mais aptos a sobreviver. Entretanto, como vimos, para cada mutação útil, que pode aparecer a milhares ou milhões de mutações que são maléficas. Para cada indivíduo melhor adaptado de uma espécie, há milhares que nasceram para adaptados. Estes morrem. Para cada indivíduo de uma geração sobrevive milhares ou centenas de milhares de outros conforme a espécie morre, porque a espécie produz seus indivíduos diferentes, mutantes, ao acaso, e a maioria deles será mal adaptada. Isso obriga as espécies e a superprodução de indivíduos para que poucos possam ser aproveitados. Cada hosta lança no mar centenas de milhares de ovos. E, no entretanto, o número de indivíduos na geração seguinte de ostra não é maior. De 100 mil larvas, uma sobrevive. O resto se perde, comida pelos peixes, secada ao sol e etc. Como trabalha ao acaso, a natureza trabalha com enorme desperdício. As espécies que se reproduzem pouco desaparecem mais facilmente. Se reproduzem pouco. A espécie humana está a salvo da seleção natural. Nós não permitimos que nossos indivíduos mais fracos sejam mortos pelo ambiente. Uma criança fraca, que a natureza morreria, pode vir a ser um grande matemático ou um grande artista. Isto é, pode ser útil à nossa espécie de outra maneira. Somos animais sociais, animais que, como as formigas e as abelhas, e muito mais que elas, criam um ambiente artificial destinado a proteger os indivíduos do ambiente natural. Essa é a nossa grande força na natureza. Bom, gente, é isso, esse finalzinho, que nós fizemos dessas aulas, foi justamente para mostrar a vocês como começamos lá no planeta, estamos na seleção da evolução dos animais para chegarmos ao ser humano, tá? Então, o nosso trabalho aqui da frente agora será a pré-história humana. Não vou entrar na área de dinossauros, essas coisas todas, tá? Isso é para outra disciplina, mas foi importante citar essa evolução, as mutações, para entendermos também quando nossos seres humanos foram evoluindo de acordo ao tempo. Tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, isso ajuda a melhorar o nosso trabalho e a divulgar também o nosso trabalho. Tá bom? Então, até a próxima aula.